algumas informações de forma geral. Eu quero lembrar com vocês. Lembra que esta carta foi escrita pelo apóstolo Paulo às igrejas da Galácia. A Galácia é uma região em cima da Ásia Menor, e nessa região, alguns têm a Bíblia e o mapa. Nas últimas páginas da Bíblia, você vai ver um mapa lá que tem as viagens de Paulo, e você vai ver que neste mapa que aparece a parte de cima da Ásia Menor, você vai ver um conglomerado de cidades lá, e essas cidades elas ajuntavam nessa parte superior da Ásia Menor gente de várias etnias diferentes. E desde aproximadamente 400 anos antes de Cristo, haviam muitas invasões naquela região. Os romanos foram extremamente hábeis em conversar com todo mundo quando o Império Romano dominou tudo dos gregos, e eles foram muito hábeis em conseguir manter todo mundo lá. E ali era como uma São Paulo, assim, tinha japonês, italiano, coreano, tinha gente de tudo quanto é canto vivendo ali, e eles se acumularam em várias cidades, ao norte, ao sul. O povo predominante lá eram os gauleses, que tinham invadido lá 400 anos antes de Cristo, mas eles fundaram suas comunidades, suas cidades, e eles se misturaram com o povo. Os romanos que vieram para lá, os gregos que vieram, se misturaram com eles, mas eles continuavam sendo o povo predominante ali. Por isso o nome da região se tornou Galácia. Então, a região da Galácia. Mas a região da Galácia é muito abrangente. Quando nós pegamos aquelas 7 cartas do Apocalipse às igrejas da Ásia Menor, essas igrejas estão situadas na região da Galácia, com exceção de Efésios. As outras igrejas de Éfeso, as outras igrejas estão situadas na região da Galácia. Essa carta, escrita então a toda aquela região, ela tem por motivo uma igreja em especial que tinha nascido ali, que é a igreja de Antioquia, que vem a se tornar uma das principais igrejas do período apostólico, uma igreja missionária, uma igreja grande, uma igreja para frente, uma igreja de vanguarda para aquela época. E esta igreja ela foi fundada com o trabalho missionário de Paulo. E Paulo escreve para esta igreja exatamente porque alguns problemas estavam acontecendo lá. Eles estavam relacionados diretamente com o legalismo de alguns judeus que também tinham migrado para lá. E esses judeus, eles chegaram lá e foram participar desta igreja, mas ao chegar na igreja eles começaram a criar problemas com os cristãos gauleses, com os cristãos romanos, com os cristãos de outras etnias que estavam lá, porque eles foram evangelizados por Paulo, mas Paulo não os obrigou a passar pela circuncisão como o judaísmo obrigava. E então, quando estes cristãos judeus chegam lá, entre estes cristãos gentios, entre esses cristãos gauleses e romanos, eles começam a tirar a credibilidade do evangelho que aquela igreja recebeu de Paulo, dizendo que estava faltando alguma coisa, e que aqueles cristãos, eles não estavam bem assegurados na fé, porque para estarem seguros na fé, eles precisavam da circuncisão. E então Paulo vai escrever para a igreja da Galácia, para a igreja que está lá, e ele vai tratar deste assunto, vai mostrar para eles que o evangelho que eles receberam é o evangelho que ensina a salvação pela fé em Cristo Jesus. E este evangelho e esta salvação que vem por meio de Cristo Jesus, anunciada pelo evangelho, não precisa de acréscimos, não precisa de adereço, não precisa da circuncisão. E ele vai defender isso, inclusive se colocando contrariamente a Pedro, que era um dos apóstolos, e o apóstolo que tinha se tornado um líder entre os outros 11 apóstolos que vinham de Jerusalém, que vinham do judaísmo. E então Paulo, em determinado momento aqui nesta carta, ele vai ter um enfrentamento com Pedro, porque o próprio Pedro ficou balançado nessa situação aí, e Paulo vai chamar a atenção dele porque ele se tornou repreensível neste ponto, ok? Então, em linhas gerais, é isso que é a carta do apóstolo Paulo aos Gálatas. É uma carta curta,
extremamente objetiva, fala sobre este assunto e junto com isso vai falar sobre o serviço uns aos outros, porque o que estava acontecendo ali era um desserviço dentro da igreja. Ao invés de auxiliar os cristãos, aqueles cristãos judeus estavam trazendo tumulto e divisão para dentro da igreja. E então, depois de tratar este assunto, Paulo vai falar um pouco sobre o auxílio mútuo, sobre ajudar uns aos outros, vai falar sobre andar no Espírito para não satisfazer as obras da carne, e aí vai mostrar o que é a obra do Espírito, que é fruto do Espírito, e o que é a obra da carne. Então Paulo vai fazer um tratado geral. Se a carta do apóstolo Paulo aos Romanos é o evangelho de Paulo aos gentios, a carta aos Gálatas é a defesa deste evangelho quando ele foi atacado por um assunto, e obviamente, como Paulo faz em todas as cartas, ele termina fazendo um desafio prático, e é o que a gente vai encontrar no capítulo 5 e no capítulo 6. A carta foi escrita, obviamente nós já falamos, por Paulo. Paulo se identifica, escreve aos Gálatas, possivelmente foi escrita entre 60 e 70 depois de Cristo, é esse período em que alguns cristãos foram expulsos, alguns não, todos os cristãos foram expulsos de Jerusalém, e eles foram para a dispersão, e é possivelmente nesta época que alguns foram lá para a região da Galácia, e aí acabaram causando alguns problemas dentro da igreja, desta igreja de Antioquia, que foi plantada por Paulo, que está na região da Galácia. É uma carta, então o estilo aí vocês já conhecem, é estilo de carta, então começa com uma saudação, começa com a descrição de quem é o remetente e quem é o destinatário. Então, nós vamos já direto aqui então, pelo versículo 1 aí do capítulo 1, a gente vai identificando esses elementos aí dentro da carta. Uma carta começa com uma identificação exatamente de quem é o remetente da carta, Paulo, e aí Paulo já vai dar as suas credenciais. Ele começa dando as suas credenciais de forma negativa. E como que ele faz isso de forma negativa? Ele vai dizer o que ele não é. Ele vai dizer assim, veja lá, apóstolo, mais o que? Não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Cristo Jesus e por Deus o Pai. Está dizendo, olha, quem está escrevendo para vocês é um apóstolo, ou seja, é alguém que foi comissionado por Cristo Jesus para falar com vocês, para ensinar o Evangelho. Este alguém não foi escolhido por homens. Se você lembrar, quando Judas traiu Jesus e logo posteriormente ele se suicidou, os apóstolos lá nos primeiros capítulos de Atos, eles vão fazer o quê? Eles vão escolher um novo apóstolo para substituir Judas. E quem que eles escolhem? Matias. E como que foi que eles escolheram? Vocês lembram? Eles lançaram sorte. Foi assim que eles escolheram. Este é o apóstolo escolhido por Deus para completar os 12? O decorrer da história deixa claro que não é. Que não é. E não podia ser mesmo. Por quê? Para ser apóstolo tinha que ser comissionado por quem? Por Cristo. Então foi uma mancada ali. Mas uma mancada que acabou deixando uma lição para a gente tomar muito cuidado na hora da gente escolher e eleger pessoas para servir no reino de Deus. A gente tem que tomar muito cuidado. Que apesar de a gente crer e confiar no governo de Deus, às vezes a gente precipita as coisas e acaba colocando gente não preparada para realizar aquilo que deveria ter sido primeiro capacitado por Deus para fazer. Mas vamos lá. Pensando aí ainda, e Paulo vem quando? Nós não sabemos quantos anos depois, mas se passou um bom tempo. Passou-se um bom tempo por quê? Bom, primeiro nós temos o período de 50 dias de espera até a festa de Pentecostes, da morte de Cristo. Então aí já vai um mês e meio. Aí Pedro, no dia de Pentecostes, cheio do Espírito de Deus, ele prega. Cerca de 3.000 almas se convertem. Muito bem, na sequência, você já tem a igreja vivendo em comunhão, de casa em casa, partindo o pão dia a dia. Nós não sabemos quanto tempo isso durou.
Nós sabemos de uma coisa, que no capítulo 4 de Atos já aparece Pedro e João subindo ao templo para orar. Ou seja, tinha a comunidade vivendo de casa em casa, mas havia uma certa abertura para que eles participassem das orações no templo. Indo lá, eles encontraram um coxo na Porta Formosa, e eles olharam para esse coxo, disseram para ele: não temos prata nem ouro, mas o que nós temos, isso nós te damos, levanta e anda. E o coxo levantou e andou, entrou pulando dentro do templo, e as pessoas tentaram abafar o caso. Mas o resultado foi que os líderes da igreja, especialmente os do Sinédrio, mandaram chamar Pedro e João e disseram para eles: olha, vocês parem, porque se vocês não pararem, nós vamos perseguir vocês, nós vamos acabar com essa farra deste evangelho. Até aí, você pode imaginar, talvez foram meses apenas, mas daí para frente os períodos são longos. A igreja se reúne, ora, e eles continuam a pregar. Capítulo 6 já aparece Estevão, e diz que a igreja já precisava de diáconos, porque os apóstolos não davam conta de atender as viúvas, aos necessitados, e não era bom que eles deixassem de se dedicar à palavra para cuidar, eles deveriam escolher outras pessoas. Possivelmente já se passou um período mais longo aí. Escolhem Estevão. Estevão, cheio do poder de Deus, começa não só a visitar, mas ele começa também a orar e a pregar, e alguns sinais são feitos por intermédio de Estevão. E por conta disso, novamente o Sinédrio se reúne e o prende, faz acusações falsas contra ele, ele se defende, mas no final ele vai ser apedrejado. No apedrejamento de Estevão, eles pegam as roupas, as capas que os homens tinham, e deixam aos pés de um jovem para cuidar. O nome desse jovem era Saulo, e este jovem cuida. Estevão é apedrejado. No capítulo seguinte aparece um Estevão, não um Estevão jovem, mas aparece um Estevão homem. Detalhe: este era membro do Sinédrio, e para ser membro do Sinédrio tinha que ser casado, mas não aparece nenhuma mulher para Saulo. Então possivelmente já era viúvo, ou, na pior das hipóteses, teria acontecido alguma coisa grave, o casamento dele teria sido desfeito. Para que ele continuasse membro do Sinédrio, então não poderia ser por uma atitude de adultério dele. Então a hipótese mais provável é que, se ele tinha esposa, se ele não era um caso de exceção dentro do Sinédrio, se ele foi casado, então ele já era um homem viúvo. Quanto tempo se passou da juventude até aí? Possivelmente uns 20, 30 anos. E então acontece, quando Saulo está indo para Damasco, acontece uma aparição de Deus para ele. O próprio Senhor aparece para ele, fala com ele. Ele fica cego durante um tempo, ele é instruído na palavra de Deus, e durante este tempo que ele fica em cegueira, Deus lhe concede visões. E lá em 1 Coríntios, e depois em 2 Coríntios, ele diz que as coisas que ele viu, não eram lícitas nem sequer que ele mencionasse. Ele aprendeu o que os apóstolos, os outros 11 apóstolos, aprenderam durante 3 anos com Cristo. Saulo aprendeu fora do templo com Cristo, em visões inefáveis, como ele mesmo descreve. E ele tenta não ser arrogante, nem orgulhoso, nem presunçoso, ele se esforça para isso. Quando ele relata esse fato, ele diz: olha, eu conheço um homem que, se na carne ou fora da carne eu não sei, subiu ao terceiro céu e viu coisas que não são lícitas sequer que ele mencione. Quer dizer, de quem que ele está falando? Ele está falando dele mesmo. Mas ele, para não usar o eu, que soa tão mal, ele diz: conheço um homem. Mas o fato é que ele teve essas visões, e ele foi comissionado e ensinado pelo próprio Cristo. Provavelmente lá pelo ano 50 depois de Cristo, ou talvez 40, mas não menos que pelo menos uma década ou duas se passaram entre a crucificação de Cristo e o chamado de Saulo. E então, quando Saulo escreve para a igreja da Galácia, ele já está, nós estamos lá provavelmente na década de 60, e Paulo já está aí com pelo menos 10 ou 15 anos já de ministério apostólico. Então, tudo leva a crer que a data aqui é entre 60 e 70 depois de Cristo. Mas, voltando aqui para o remetente, quando Paulo diz: olha, Paulo apóstolo, não por homens, nem por intermédio de homens,
Ele está dizendo o seguinte: o apostolado que eu tenho, eu não recebi pela imposição das mãos de Pedro, e nem recebi por uma votação ou por uma escolha na base da sorte por parte dos apóstolos. O apostolado que eu tenho, a autoridade que eu tenho, ela vem diretamente de Cristo e do Pai. Isso faz toda a diferença. Porque se Pedro poderia falar em nome de Jesus, porque ele ouviu e viu e conviveu 3 anos com Jesus, Paulo também podia fazer isso. Matias podia fazer isso? Não podia. Então, Paulo é alguém autorizado a pregar o Evangelho. É isso que esse versículo quer dizer. Paulo é alguém autorizado a anunciar este Evangelho, e o Evangelho que ele ensina, ele não aprendeu de segunda ou de terceira mão, ele aprendeu diretamente de Cristo. Você fala assim: mas pastor, até aí esse negócio é extremamente óbvio, é tranquilo. Não é. Acreditem vocês ou não, mas pregando em Romanos, aqui há 1 ano e meio atrás, quase 2 anos atrás, uma determinada pessoa que não concordou com o que ouviu, chegou para mim e falou assim: olha, mas isso que o senhor está falando foi Paulo que falou. Eu prefiro ficar com o que está nos evangelhos. Aí eu tive que dizer 2 coisas. Primeiro, Paulo não discorda dos evangelhos. Não há incoerência entre o que está no evangelho e o que está em Paulo. Segundo, olha, é uma grande ousadia você questionar a autoridade do apóstolo Paulo. Quem somos nós para questionar a autoridade do apóstolo Paulo? E pior, esse ponto eu não cheguei a esmiuçar o assunto, mas se Paulo não fosse inspirado, e 70% do que está no Novo Testamento é de Paulo, então você pode pegar a Bíblia também e esquece. Porque se Deus permitisse que 70% do Novo Testamento fosse escrito por alguém que não tivesse autoridade para escrever, então como é que você pode ter certeza que o restante que está na Bíblia é autoritativo? Mas eu ouvi isso. Então, a autoridade de Paulo, por incrível que pareça, até hoje é questionada, inclusive por cristãos, que pegam algumas coisas importantes, profundas de Paulo e duvidam. Mas não pode ser assim. Não pode. E tem questões em Paulo que precisam ser muito bem entendidas. Paulo é um especialista, e um dos assuntos que nós vamos ver aqui em Gálatas, ele é especialista na liberdade cristã. Ele trata disso com uma tranquilidade, com uma leveza e ao mesmo tempo uma profundidade que nenhum outro autor faz. Uma vez um jovem aqui mesmo me questionou da seguinte maneira, falou assim: pastor, Daniel, no capítulo 1, ele decidiu não se contaminar com as finas iguarias da mesa do rei, certo? Certo. O apóstolo Paulo, no capítulo 14 de Romanos, diz que não há problema nenhum em comer carne, mas ele deixaria de comer a carne nas festividades judaicas para não escandalizar. Mas a questão é, por que para Daniel era contaminação comer, e por que para Paulo não é problema nenhum comer? Então a gente tem essas dificuldades na hora de você lidar com Paulo. Bom, o que eu tenho que considerar? Eu tenho que considerar o que está lá em Hebreus capítulo 11, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Daniel, dentro do seu tempo, tinha que fazer aquilo. Era daquela maneira que ele demonstrava a sua confiança em Deus e a expectativa da salvação vinda do Senhor. Era daquela maneira. Paulo está vivendo num contexto em que a lei permanece, a lei continua sendo a mesma, a lei não foi revogada por Deus, mas Paulo está ciente agora de outras informações que Daniel não tinha. Ele tem informações a mais. Ele tem uma informação, inclusive, que saiu da própria boca do Senhor Jesus, de que o que contamina o homem não é o que entra pela boca dele, mas é o que sai. Bom, Daniel não tinha essa informação vinda da boca do Senhor. Daniel foi formado dentro de uma sociedade que tinha leis, e tinha inclusive leis dietéticas. Os judeus tinham leis dietéticas, eles não podiam comer isso, não podiam comer aquilo, não podiam comer aquilo outro. Eles tinham leis dietéticas estabelecidas para eles.
Então, nem Daniel está errado e nem Paulo. Eles estão vivendo de acordo com as informações que eles tinham dentro do seu tempo. E as informações de Paulo, elas são mais abrangentes. Mas veja, o cuidado de Paulo continua sendo o mesmo. Se alguém for ficar escandalizado por eu comer carne, então não vou comer carne. Porque, imagine, eu não faria, e Paulo conclui dizendo isso, eu não faria tropeçar alguém por quem Cristo morreu, por causa de comida. Mas o problema, que fique bem claro, o problema não está em comer. O problema está no que está dentro do coração. Inclusive o capítulo 14, ele vai terminar lá e dizer assim, ó, bem-aventurado aquele que não se condena naquilo que faz. Então, feliz é o homem que faz com consciência tranquila, a cabeça dele está tranquila, está fazendo coerentemente, ele sabe o que ele está fazendo e sabe onde ele pode ir e onde ele não pode ir. E aí ele conclui, porque tudo que não provém de fé e sim de dúvida é pecado. Então você pode até ir à igreja em dúvida, é mais pecado do que você ficar em casa com convicção. Por quê? Tudo que não provém de fé e sim de dúvida é pecado. Mas esse não é o ponto nosso. Eu estou apenas dando exemplos que Paulo tem informações que alguns não tinham ainda. Tá? Então hoje muita gente pega os textos de Paulo e algumas pessoas querem contestar Paulo. Por quê? Porque Paulo vai bem adiante do que outros foram. Também puderam. O que Paulo recebeu é compatível ao que os apóstolos receberam, acredito eu pessoalmente que mais. É dos apóstolos para mais o que ele recebeu. E os apóstolos receberam um curso homeopático. E Paulo recebeu um curso completo. Ele é igual quando o sujeito estuda inglês no Brasil e estuda inglês nos Estados Unidos, né? Lá é imersão. Ele imergiu na esfera celestial e desfrutou de coisas inefáveis, como ele mesmo disse. Tanto que ele vai relatar que por conta disso Deus pôs um espinho na carne dele para que ele não se ensoberbecesse. E esse espinho esbofeteava dia e noite. Ele diz que era um mensageiro de Satanás para o envergonhar, para que ele não se ensoberbecesse por causa da grandeza da revelação que lhe foi dada. Então eu assisti um vídeo hoje em que, lamentavelmente, um grande pregador, o Caio Fábio, desce a lenha no apóstolo Paulo. Eu falo assim, Senhor, tem que ter muita presunção para descer a lenha no apóstolo Paulo e falar que o apóstolo Paulo pisou na maionese. É muita presunção. Mas tem gente por aí que tem coragem de dizer coisas absurdas. Então cuidado com esses vultos aí que infelizmente se tornaram tão presunçosos que se acham à altura de poder contestar alguém inspirado por Deus. Não é a nossa intenção aqui. O que eu quero citar para vocês é que o que Paulo estava evocando na mente dos crentes da Galácia é o mesmo que eu quero evocar na mente de vocês hoje. Que quem vai falar, o apóstolo Paulo, é apóstolo da parte de Deus e não de homens. Não foi homens que forjaram Paulo, o apóstolo. Foi o próprio Deus. Ok? Então, o remetente quem é? É este Paulo. Quem é que o deu autoridade? Quem é que o comissionou? Cristo e Deus o Pai, que ressuscitou o seu Filho dentre os mortos. E Paulo está escrevendo está escrevendo para quem? Aí o versículo 2 diz: e todos os irmãos meus, companheiros, as igrejas da Galácia. Então, ele está ali com seus companheiros na fé de todos os lugares, escrevendo aos crentes, que são os seus destinatários, aos crentes da Galácia, ou seja, todos da região dos gauleses ali, aquela região grande, acima da Ásia Menor, parte da Ásia Menor é a parte superior de lá.